E aí a gente abre o Jornal Jovem Pan falando sobre a análise pelo Senado Federal, agora há pouco, do polêmico texto do projeto do programa Mover. Repórter Marília Ribeiro, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Ô Marília, o debate sobre a taxação de importados de até $50 virou uma disputa entre Câmara e Senado, onde a gente falava inclusive a palavra impasse. Como é que ficou essa discussão? E a grande pergunta, o que ficou definido? Boa noite para você, bom trabalho. Oi, Tiago, boa noite a você e a todos que nos acompanham. O Senado Federal aprovou a taxação de 20% sobre aqueles produtos de até $50, né? Aquela taxação de importação. Essa votação aconteceu de forma simbólica. É importante lembrar que esse trecho da importação, da taxação de importação, estava dentro do projeto do Mover, que foi votado aqui no Senado Federal. Esse jabuti, como é chamado, ele foi inserido durante a tramitação do texto lá na Câmara dos Deputados, no projeto que cria o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o Mover, que tem como objetivo reduzir a taxa de emissão de carbono da indústria e de automóveis até 2030. Como houve alteração, agora o texto retorna para a Câmara dos Deputados. Então tá nesse vai e volta, né? E quem falou sobre esse retorno para a Câmara dos Deputados foi o relator do projeto aqui no Senado Federal, o senador Rodrigo Cunha. Vamos ouvir? O Mover passou aqui pelos senadores com total aprovação. Então, se tivesse mantido o texto que foi modificado pela Câmara dos Deputados, teríamos aqui uma grande discussão e poderia ser que travasse o principal, que é o programa Mover. Então, por isso, escutei, não quis esticar a corda, mas sim fazer com que esse programa tão importante, então essa alteração iria fazer retornar a discussão do Mover para a Câmara dos Deputados, que esse programa ele já entre novamente como sendo um grande estímulo para o país entrar na linha do desenvolvimento sustentável. Esse texto da taxação, ele foi votado separado do Mover. Isso porque ontem o relator Rodrigo Cunha pegou todo mundo de surpresa quando ele resolveu retirar do texto essa taxação de 20%. Como a votação foi simbólica, no painel só apareceu os nomes daqueles senadores que foram contra esse projeto. E nós temos os nomes aqui, Tiago. Nós temos as senadoras, o senador Messias de Jesus, Alessandro Vieira, Jaime Bagatoli, Cleitinho, Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, Rodrigo Cunha, Carlos Portinho, Rogério Marinho, Irajá, Hilder Moraes e Romário. Esses foram os parlamentares que se posicionaram contra esse projeto da taxação. Antes, como eu falei, teve a votação do Mover, que também foi feito em primeiro momento em votação simbólica, foi aprovado, mas logo em seguida, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, pediu uma verificação nominal e foi verificado que o projeto foi aprovado por 67 votos a favor e nenhum contra. Nós também separamos a fala do senador Jacques Wagner. Vamos ouvir. Aprovado o projeto com as emendas números 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19, na forma das emendas números 16 e 18, 20, 21, 22, 23, 26 e 27, ressalvados os destaques. Eu peço votação nominal. Microfone, por favor. Eu peço votação nominal. Verificação concedida a requerimento do líder do governo. Tiago, agora o texto retorna para a Câmara dos Deputados. Lembrando que ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que não sabia se esse texto retornasse, ele não sabia como ele seria recebido pelos parlamentares, porque teriam que fazer uma nova avaliação e uma nova votação. Aqui a gente só espera acompanhar para ver como é que vai ficar essa história. Então o texto retorna para a Câmara. Tiago. Marília Ribeiro acompanhou esse dia agitado aí no Senado. Você volta na programação da Jovem Pan até daqui a pouco. E eu vou chamar já os nossos comentaristas. Dora Kramer, o nosso Nelson Kobayashi está aqui nos estúdios. Ô Dora, boa noite para você. Ontem a gente dizia que não tinha entendido muito essa articulação, essa negociação. E hoje os dois projetos foram votados em separado. E como é que fica essa discussão? O que acontece? Será que o presidente Lula, agora, assim que receber os projetos, vai sancionar, não vai sancionar? Claro que estão pensando lá para frente, mas de qualquer forma, foi mais um dia agitado no Senado. Bem-vinda.
Bom dia, Tiago. Bom dia, Kobayashi. Bom dia a todos. Pois é, uma confusão para nada, né? Uma confusão criada pelo relator e um pouco também com a colaboração da desarticulação do governo, que deveria saber se antecipar, saber o que vai fazer o relator, enfim. Mas o fato é que tudo se ajeitou no Senado, volta para a Câmara. Eu acho que aquele perigo ao qual tinha aludido o Arthur Lira, do mover cair, seria na hipótese do acordo da taxação não ser mantido. Tendo sido mantido, não tem por que haver qualquer problema, e muito menos do presidente Lula vetar, porque aí seria uma nova confusão em cima da confusão. Eu só não entendi ainda como é que fica o texto disso, porque essa história do mover, a medida provisória, já caducou no dia 1º de junho, mas sempre é o seguinte, como a gente viu de ontem para hoje, o Congresso, quando quer, dá um jeito, acerta. Esse é um problema regimental, de texto, né, de redação, de como é que vai ficar, e isso sempre se ajeita. Eu acho que fica tudo ajeitado no caso em si, mas a confusão dá para fazer pressões, desde, como eu falei, a desarticulação do governo, como essa história do senador relator, consta que ele teve essa atitude por causa de uma picuinha provinciana lá em Alagoas, com Arthur Lira. Agora só faltava também o Senado se submeter a isso. Ainda bem que não se submeteu. Nelson Kobayashi, boa noite para você. O que me chamou a atenção hoje, durante o dia, é que o relator do Mover diz o seguinte: olha, nós temos maioria para não aprovar a taxação, ou seja, foi um cálculo talvez errado, alguma coisa aconteceu até essa análise, até essa aprovação. Realmente. Muito boa noite, Tiago, boa noite, Dora, boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Eu não sei se ele estava querendo blefar ali, né, flertar com alguém que pudesse acreditar no que ele estava dizendo, mas de fato a votação mostrou que não tinha maioria para vetar nenhum dos dois projetos, né? Porque são dois projetos que vieram em um só. Na verdade, o projeto era do Mover e acoplado ao projeto do Mover a ideia da taxação. Mas eu não tenho certeza, eu imagino que esses projetos vão caminhar agora distintamente, porque foram cindidos no Senado Federal. E imagino que também isso vai fazer chegar na mesa do presidente Lula, lá no final do processo legislativo, em dois projetos separados, o que pressiona, no meu ponto de vista, o presidente da República, porque agora ele vai ter que ou sancionar ou vetar a taxação, ou sancionar ou vetar o Mover, não seria isso? E aí, como é que ficaria a situação do presidente diante, agora, às claras, de sancionar o projeto que taxa os produtos importados até $50? Porque ele havia dito que a tendência era vetar. Mas a tendência também poderia ser negociada. De repente, se tivesse tudo em um só projeto, ficaria mais fácil aprovar tudo e aí, nossa, nem vi, estava dentro do projeto do Mover e passou batido. Agora vai ficar uma decisão mais às claras, pública, como deve ser qualquer decisão na administração pública. E Dora, tem uma notícia que de ontem para hoje surgiu, uma notícia de bastidores, dizendo que toda essa confusão teria sido provocada por desentendimentos entre o relator e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois são de Alagoas, teria havido uma divergência com indicação de candidato a prefeito. Será que isso pode respingar no Congresso Nacional? Isso teria potencial para isso? Ou seja, o Brasil inteiro acompanhando uma votação, talvez importante ou menos importante, alguns trechos ou não, mas por causa de um assunto local, isso contamina o nacional? Tanto é que não contaminou, né? Por isso que eu disse, o Senado não submeteu a essa história, se é que essa história é verdade, claro. Porque ela ultrapassa qualquer limite do provincianismo, né? Porque a ideia consta que a ideia do senador relator era fazer uma manobra ali, indicar um vice na candidata à prefeitura para simplesmente colocar a mãe dele, dona Eudóxia, que é suplente dele no Senado. Então você vê que é uma manobra com tintas de qualquer coisa que não seja republicana, tá certo? Quer dizer, tudo bem, é direito dele ter a mãe como suplente, por mais que seja super distorcida essa história de suplente, mas o Senado não se submeteu a isso. Essa história rolou desde ontem, né?
e se prevalecesse, realmente estaríamos numa república bananeira. Agora, o Kobayashi, a discussão que vai ser feita em relação à própria taxação, né? Houve um debate muito grande, uma divisão entre o próprio governo, né? Inicialmente, o presidente Lula era contrário a essa taxação, aí se chegou ao denominador comum de 20%. Inicialmente 25%, mas depois caindo para 20%. Agora, é uma discussão que deve ser feita também com o setor produtivo e também nesse debate da reforma tributária, talvez, né? Sim, isso tudo deveria ser pensado de uma vez só, né? Conjuntamente, mas infelizmente todo esse debate vem a cada parcela, né? Então a gente teve a parcela da reforma tributária, nós temos a política pública do governo para o setor industrial, que foi anunciado há alguns meses pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e agora vem mais uma parcela desse projeto todo, que é a taxação dos produtos importados, com a visão de beneficiar o produto interno, a indústria brasileira, né? Seria um dos argumentos a justificar esse projeto. Claro que, do meu ponto de vista, a maior justificativa para o governo é, de fato, a arrecadação de olho na tal da meta fiscal e no déficit zero. Mas isso tudo, Tiago, na verdade vai cair na mão do presidente Lula e com essa questão que a gente vai ter que acompanhar, se ele vai vetar ou não. Eu imagino que não vete. Imagino que não vete porque foi um esforço gigantesco do governo, um projeto impopular que o ministro Haddad vem sustentando há muito tempo e que agora, diante de tudo que já aconteceu, se chegar na mão dele e ele vetar, vai talvez gerar alguma indisposição interna com os seus próprios pares, seus ministros, seus aliados de primeira hora. Vamos ver qual vai ser a justificativa, o que o presidente vai dizer para justificar uma possível sanção desse projeto, tornando em lei, porque anteriormente, como você mesmo disse, ele já tinha acenado para a possibilidade de vetar. Sim.